Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Em 2018, o financiamento estudantil, o FIES, terá novas regras. Foram criadas 3 categorias diferentes. As faixas de juros podem ser de 0% ou 3% nas 2 primeiras. Na terceira, quem vai definir são os bancos privados, que pela primeira vez poderão administrar os recursos públicos. Quem se forma não terá mais carência para começar a pagar o financiamento. A mensalidade poderá ser descontada diretamente na fonte de seu salário. O Câmara Debate da Rádio TV Câmara vai discutir as novas regras do FIES com os deputados Alex Canziani, do PTB do Paraná, relator da comissão mista que discute a medida provisória que modifica o FIES, e Átila Lira, do PSB do Piauí, integrante da comissão que analisa a proposta. Deputado Átila Lira, como é que o senhor está recebendo essa proposta aí de modificação do FIES, que, segundo o governo, estava extremamente deficitário e precisando de novas regras? Bem, esse novo regramento, com esse novo desenho, ele é muito positivo, na medida em que cria alternativa de financiamento para a faixa de 0 a 3 salários e acima. Entretanto, essa tentativa de modernizar o financiamento do estudante, ela tem que ser olhada numa outra ótica. Isso eu tenho conversado muito com os companheiros e com o nosso relator, caríssimo deputado Canziani, que eu cumprimento. Eu vejo esse projeto numa ótica que a gente deva contextualizá-lo. Esse projeto só será importante se ele cumprir a meta do Plano Nacional de Educação, que para o ano de 2024, que é a chamada meta da década, tem que alterar todos os indicativos de acesso para a juventude, para os adultos. Hoje, por exemplo, a meta bruta que nós temos no Brasil, a meta do plano é de 50% dos estudantes estejam nas universidades, fazendo ensino superior. E a meta líquida seria de 33%, ou seja, na faixa de 18 a 24 anos. O que me preocupa, viu, Alex, é que do jeito que o projeto está desenhado, que a meta social, que eu chamo a meta social mesmo, é a faixa inicial de 0 a 3, que é justamente as pessoas de baixa renda. Essas metas, eu acho, estabelecidas no projeto, muito tímidas em relação à meta do Plano Nacional de Educação. Ou seja, do jeito que as regras estão estabelecidas, nós não vamos alcançar o que o Plano Nacional de Educação já definiu, aprovado no Congresso e pela sociedade. O senhor acha que é assim restrito, deputado Alex? Como é que o senhor vê Olha, essas primeiro, mudanças? Agradecer a oportunidade de poder estar discutindo um programa tão importante ao lado dos maiores especialistas de educação aqui na Câmara, que é o deputado Átila Lira. Dizer que hoje o Brasil precisa, já tem um programa, nós precisamos fortalecer cada vez mais o FIES. Por quê? Mais de 75% das pessoas que estudam em instituições privadas. Quando nós pegamos as universidades públicas, sejam elas municipais, estaduais e federais, menos de 25%. Mais de 75% estudam em instituições que não são públicas. E apesar de nós termos algumas maneiras, algumas possibilidades de que o aluno possa estudar nessas universidades, seja através do SISU, seja através do ProUni, onde nós temos então bolsas para as pessoas que não podem pagar, mas nós precisamos ter um financiamento. E esse financiamento, na verdade, ele já existe há muitos anos, nos anos 2000 já existia, um crédito educativo. Depois em 2010 é que houve uma mudança importante, que houve um aumento em 2015 e outra mudança, E agora que o governo propõe, então, esse novo FIES. E esse novo FIES, ele tem muito o espírito de ter perenidade, de ser um sistema que seja viável.
Porque, infelizmente, da maneira como estava o outro FIES, né, na maneira como ele veio, para você ter ideia, nós saímos em 2010, nós tínhamos 70 mil vagas, nós chegamos a 770 mil vagas de novos contratos em 2014, no ano eleitoral, e depois caindo vertiginosamente. Então, nós temos que buscar exatamente a sustentabilidade desse programa. É um programa necessário, importante, né? Nós temos que dar oportunidade para aqueles jovens que estão nas escolas privadas e que possam concluir os seus estudos, mas também nós temos que avaliar a própria questão fiscal do país, nós temos que avaliar a própria questão do PNE, e bem fala o deputado com relação ao PNE, mas o PNE nós temos 20 metas. E aí cabe a nós avaliarmos e perguntarmos, tudo bem, nós temos 20 metas, desde a educação infantil até a pós-graduação. Mas quais são as metas mais importantes então? Porque a partir do momento que você dá uma prioridade para uma determinada meta, você acaba, infelizmente, até porque o recurso é limitado, você acaba tirando então de outra área. Por exemplo, nós temos um indicador que eu fico muito preocupado, é o seguinte, é que cada vez mais nós estamos privilegiando o ensino superior em detrimento da educação básica, que tem milhões, muito mais gente na educação básica. Então, na verdade, é um programa importante, necessário, mas o detalhe é o seguinte, o quanto nós podemos chegar nisso? Temos conversado com o governo, temos conversado, inclusive, buscando novas alternativas de fontes de receitas para que a gente possa alavancar mais essas vagas. Temos conversado com a própria Fazenda também, no sentido de poder ampliar. E nós esperamos que até o momento que a gente possa apresentar o relatório, a gente consiga construir um programa que seja sustentável e que dê oportunidade para a nossa juventude. Uma das questões que se coloca, não só no Brasil, no resto do mundo, é a questão da inadimplência. E, no momento, né, a conjuntura, o país começa a se recuperar economicamente, mas a gente tem um desemprego grave, desemprego grave da juventude. Acabar com o período de carência, quer dizer, o período que a pessoa poderia ficar sem começar a pagar o financiamento que ela recebeu, isso não pode agravar essa inadimplência? Quer dizer, eu quero falar sobre isso. Primeiro, eu estou preocupado com o meu caríssimo relator, quando ele admite que nós não possamos chegar na meta do ensino superior, dizendo que existem outras metas no plano, é claro. Nós temos várias dezenas de metas. Mas a meta da juventude, eu acho que a gente deveria olhar. Nós saímos no governo passado de 700 mil vagas por ano. Estamos hoje com 200 mil vagas. Eu acho que o governo atual, o governo Temer, o ministro Mendonça e o caríssimo relator com a equipe econômica não devam olhar só do lado fiscal. A questão social é fundamental. Senão, nós não vamos atingir nem a metade da meta de 50%. Olha, nós já estamos no ano de 2017 e estamos ainda nesse impasse. E essa colocação que você faz sobre a questão da carência, isso é uma ideia comum, convergente no debate que nós temos tido na comissão e que o nobre relator, eu creio que esteja sensibilizado. Não é possível acabar com a carência. Se hoje ela é de 18 meses, tem que ter um meio termo, tem que ter outros condicionantes. Se o aluno está no mercado de trabalho, bem. Se não, nós temos que ter um tipo de tolerância no sentido da questão social desse aluno. E outra coisa, essa questão da questão fiscal, nós não podemos nos prender só a isso, não. Nós temos que ver a perspectiva do país. O país vai crescer 3% e nós vamos criar uma meta de atender a juventude para baixo. Não tem sentido. Então, eu creio que a meta de 100 mil para o 0 a 3 salários mínimos deva, no mínimo, ser 200 mil oportunidades. E a seguinte, em vez de ser 150 mil, 200 mil também, para que a gente possa recuperar esse tempo perdido do ensino superior. O Brasil é um dos países da América do Sul que tem a menor taxa de alunos no ensino superior. E precisa aumentar, sim. Agora, Agora, é possível aumentar e repor a...
Na verdade é o seguinte, né? Quer dizer, é uma questão também, e é óbvio que a questão fiscal impacta isso também, a questão da economia do país. Infelizmente, hoje nós temos indicadores dizendo que a economia está se retomando, e eu acho que isso é muito positivo. Até para que a gente possa ter mais receita, porque isso significa mais recursos também que o governo vai ter para poder colocar nas políticas públicas, inclusive também no FIES. Nós estamos trabalhando para ver se a gente consegue ampliar esse número, né? É um número que foi colocado a princípio de 100 mil vagas, seria de 0 a 3, mas mais do que isso, Vânia, eu acredito o seguinte, que através das outras possibilidades, seja através dos fundos constitucionais e também através do próprio BNDES, nós vamos conseguir alavancar muito essas vagas. Nós estamos inclusive discutindo com o próprio sistema financeiro, chamando os próprios bancos oficiais para ver o impacto que pode ter isso. Nós estamos falando com a Fazenda, com o governo, com os alunos, estamos procurando exatamente formatar um programa que ele possa ser sustentável ao longo dos anos. A questão da carência, como você falou e o próprio Átila também, eu acho que nós temos que partir da seguinte lógica. Eu acho o seguinte, se o aluno não tem como pagar, se ele não tem renda, ele não deve pagar. E aí não precisa ser 6 meses, não precisa ser 1 ano, pode ser até mais até. Porque é óbvio, o que nós queremos? Que a partir do momento que ele tenha o curso superior, ele possa o quê? Retornar, se ele tiver condição de chegar ao mercado, que ele possa retornar, inclusive, esse financiamento que ele teve, para que novas pessoas também possam ser beneficiárias desse programa. Então, o que eu vejo? Será que não é mais justo? Se você não tem renda, por que 18 meses? E se chegou no 19º mês a pessoa não tem renda? Porque e se a pessoa, logo que ela termina o curso superior, ela tem um emprego? Será que não seria melhor, então, ela já poder começar a pagar esse financiamento para não deixar, porque se ele deixa de pagar, ele vai aumentando esse financiamento. Ora, se a pessoa tem renda, eu acho que nós temos que focar muito nisso. Se a pessoa não tem renda, não paga. Agora, a partir do momento que ela está no mercado de trabalho, que ela está conseguindo ter renda, por que não ela voltar, ela já começar a pagar esse financiamento? Então, essa é a discussão que nós estamos tendo na comissão, o próprio deputado Átila tem... Essa lógica já é mais... razoável. É mais aceitável. Eu acho que é até exagerada. Eu prefiro sempre fixar o tempo e essa condicionante do mercado de trabalho. Estou inserido no mercado de trabalho, paga. Eu posso pagar. Exatamente. Está certo? Agora, eu vejo também que deputado, nós não podemos, de forma nenhuma, pensar em transformar o FIES num negócio para banco. Deputado, a gente pode tocar nesse assunto depois do intervalo? Tranquilo. Então, até daqui a pouco. O Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos discutindo as mudanças no FIES com os deputados Átila Lira, do PSB do Piauí, e Alex Canziani, do PTB do Paraná. Deputado Átila Lira se referiu no último bloco à questão dos bancos. A terceira faixa do FIES os bancos privados vão poder participar desse financiamento, trabalhando com os recursos públicos e determinando a faixa de juros. Isso quer dizer que os bancos vão poder ter lucro com dinheiro público com financiamento privado? E eu queria saber dos senhores como é que isso pode funcionar e como é que o senhor vê essa questão. É essa. Onde é que banco entra num negócio que não seja para ter resultado? Isso é que eu sempre falo para o nosso relator Canziani, eu digo, o lado preocupante que nós temos desse projeto é que ele sai do MEC, do Ministério da Educação, do FNDE e vai para a Caixa Econômica, que é um banco, que não é mais o banco social de antigamente. É um banco cruel que quer o resultado financeiro. Então isso me preocupa muito, essa financeirização do processo. Então eles vão entrar com ganho de capital elevados. É por isso que eu queria, considerando a distribuição de renda do país, nós tínhamos que ampliar a faixa, viu, Canziani? Você tem que se convencer disso, rapaz. Essa meta de 100 mil para a faixa de 1 a 3 salário mínimo é muito pequena para um Brasil, para uma demanda da juventude. Hoje nós só temos 18% dos jovens de 18 a 24 anos estudando. O FIES é fundamental. Foi a maior decepção dessa crise com o poder público, foi essa redução de 700 mil para 200 mil.
É claro que houve uma quebradeira da área fiscal brasileira, mas nós não podemos redefinir um projeto numa perspectiva de um país que está crescendo com uma meta tão pequena como essa de 100 mil. Vamos para 200 mil. Vamos à segunda parte de 200 mil. A entrada dos bancos nessa questão. Porque antes era para repassado diretamente esse recurso. Né? Por que utilizar os bancos, deputado? A verdade é o seguinte, como vários outros programas que o governo tem, é operado pela Caixa Econômica, por exemplo. Quer dizer, quem dá a linha, quem diz como é que vai ser atendido, é o governo, o Ministério da Educação. Agora, a operacionalização não precisa ser o Ministério, não precisa ser o FNDE. Por exemplo, como é o Bolsa Família, como estão vários outros programas. Quem opera esses programas são através da Caixa Econômica Federal, às vezes o próprio Banco do Brasil. Então, na verdade, eu acho que esse não é o problema. Nós temos que buscar realmente que na sua regulamentação a gente possa garantir mais oportunidades, garantir mais direitos, e Deus queira que a gente consiga buscar mais vagas, inclusive. Nós estamos buscando, será que não existem outros caminhos, será que não existem outros recursos que a gente poderia trazer para poder viabilizar mais vagas? Esse eu acho que é o intuito que todos nós temos. Agora, nós não podemos, viu, o Vânia, e aí muitas vezes as pessoas, nós temos que ver que o Brasil está saindo da pior crise da sua história. O Brasil nunca teve uma crise tão grande como nós estamos saindo agora dela. E felizmente estamos saindo. Vários indicadores mostram que o pior da crise passou. E isso dá uma perspectiva que a gente possa vir a melhorar vários programas que o governo tem, inclusive, e as vagas, inclusive, para o próprio FIES, para as próprias outros programas que nós temos. É óbvio que nós vamos buscar, dentro do nosso relatório, e conversando bastante, ouvindo os parlamentares, ouvindo a sociedade, nós temos tido uma parceria muito grande com a Democracia, por exemplo, no sentido de poder buscar alternativas, buscar novos caminhos, buscar novas maneiras que a gente possa ampliar o programa. A questão, por exemplo, quando você fala dos fundos constitucionais, é uma inovação que está vindo no FIES, e isso prevê 150 mil vagas para onde tem os fundos constitucionais, como na Amazônia, no norte do país, no centro-oeste, nordeste, né? E se pegando, inclusive, esses recursos, o próprio BNDES, que dá uma possibilidade de nós termos mais programas através dos bancos privados, e por que não? Eu acho que a questão... Só que o estudante só vai pegar se for viável para ele. Uma inovação que tem nesse programa, sabe qual que é, no FIES, é você saber quanto que você vai ter do financiamento. Hoje você faz o financiamento, você não sabe quando é que você vai pagar lá na frente. E aí agora a ideia é que o aluno saiba efetivamente quanto que ele vai pagar, qual vai ser o total, o montante do financiamento que ele vai fazer. Então, é uma nova modelagem, sem dúvida, mas eu acredito que possa dar grandes resultados para o país. Mas esse projeto pode melhorar ainda. E vamos tentar. Nós temos que melhorá-lo. Para mim significa muito sair do Ministério da Educação. O Ministério tem mais sensibilidade social. Vai para a Caixa Econômica, nem pela internet a gente não é atendido. Tem uma experiência de burocracia e sei que será um desastre a participação da Caixa. Existe uma questão aí, agora que se forma um comitê gestor, agora que é formado por decreto, que sai do FNDE também. Pois né? é, isso tudo. Esse comitê gestor predominantemente será do Ministério da Fazenda. Agora, eu acho que esse projeto podia melhorar também na questão da interiorização. Ele não sinaliza em nenhum momento como estimular, porque a meta do Plano Nacional de Educação, a meta qualitativa, é a inclusão social. Perfeito. Sobretudo de populações do interior que vivem à margem das conquistas, né, sociais. E não vejo, em nenhum momento, esse projeto sinalizando para dar uma maior atenção às escolas, aos alunos do interior. Isso eu acho que a gente poderia melhorar nesse projeto. Possível, você entendeu? Deputado? Vamos avaliar, eu acredito. Você entendeu? Na verdade, nós já temos algumas Ele está linhas, concentrado em centros urbanos. né? Por exemplo, quando você fala daquelas 100 mil vagas, e essas são vagas para o Brasil inteiro, não existe realmente. O próprio FNDE tem, quando você abre essas 100 mil vagas, e as instituições se colocam para poder ofertar, eles fazem toda uma avaliação pela nota,
qual a instituição que vai ter essa possibilidade. Agora, essa ideia do deputado, acho que dá para se avaliar, se seria possível a gente colocar para poder ampliar a participação no interior do Brasil. Acho porque que tem pode uma ser avaliação interessante. também das instituições que podem Isso. receber esses recursos. Né? Não, tem. A avaliação tanto do aluno, quanto que da precisa ter instituição. 450 pontos, né, não pode zerar no Enem, na redação, e como das instituições. Agora, deputado, como é que o senhor vê essa questão do comitê gestor? De sair da FNDE para o comitê gestor e administração do FIES? Porque, na verdade, é o seguinte, nós precisamos ver como é que vai ser essa composição e nós temos que ter gente do Ministério da Educação, a política que vai fazer o governo. Tá? Quando o meu amigo Átila fala que vai ser a maioria da Fazenda, não vai ser isso, não. É por isso que nós temos, nesse projeto, que definir esse comitê gestor, que no projeto não define. É definir quem vai participar, ministérios, alunos, professores, para evitar justamente transformar o FIES num negócio de banco. Não é essa a intenção do governo e não é isso que nós queremos colocar no nosso relatório. É um programa para o país, é um programa para a juventude, é um programa para a educação. Agora, é óbvio que nós precisamos ter amarras para que ele possa se viabilizar, maneiras com que ele possa atender aquilo que a sociedade precisa. Agora, não pense que o meu foco é pensar no banco, é pensar no próprio governo. Meu foco é pensar no aluno, pensar no jovem, pensar naquele jovem que pretende cursar um curso superior. Agora, deputado Átila Lira, falando de cobertor curto, o senhor está falando em expandir as vagas do FIES, que eu estou pensando aqui nas universidades federais que estão gritando por socorro e falando que de outubro não dá para passar, elas param de funcionar. Como é que se faz isso no Ministério com os recursos que a gente tem? A abordagem tem que ser sistêmica mesmo. Não se pode falar em ensino superior sem considerar um ensino público. No Plano Nacional de Educação está estabelecido que o aumento de vagas do Plano Nacional de 18% para 33% tem que ser com 40% de novas vagas com escolas públicas. Ou seja, não se pode fazer expansão do ensino privado sem ter uma equidade com o ensino público. Deputado Alex Canziani. Aí você perguntou bem. E o cobertor, como é que fica? Onde é que nós viabilizamos recursos para isso? Né? Então, se nós pegarmos, por exemplo, as próprias ampliações que foram feitas, que foram prometidas no passado, muitas ainda não aconteceram. Hoje nós temos necessidade de terminar prédios que começaram, centenas de prédios, se não milhares, de prédios que começaram das novas expansões, dos novos cursos, das novas universidades que foram criadas. Né? Você pega, infelizmente, nós não tivemos o planejamento adequado porque o Brasil entrou nessa crise. Né? Você pega, por exemplo, o NILA. O NILA é a Universidade da América Latina, lá a sede em Foz do Iguaçu. Para você ter ideia, investiram 100 e poucos milhões de reais para a construção do prédio da UNILA. Sabe o que tem lá? Nada. Ou seja, não é utilizado, se paga aluguel, porque construiu-se, imaginou-se um prédio faraônico, fantástico, só que isso não se viabiliza, não tem como. Sabe qual que é o valor que está estimado? Mais quase R$1 bilhão nós precisamos para terminar aquele prédio. Então, na verdade, nós temos que nos adequar a uma realidade que o Brasil vive hoje. Nós não podemos, e é muito fácil falar, olha, nós precisamos mais vagas nas universidades públicas, nós precisamos mais fiéis, nós precisamos mais, realmente nós precisamos. Mas como é que nós viabilizamos recursos para isso? Nós temos que ter com que a economia cresça, com que a economia possa viabilizar mais oportunidades e aí sim nós vamos fazer rodar essa roda que é tão importante para a sociedade. Mas a economia está crescendo. Felizmente. E no ano que vem nós vamos ter 3%. Exatamente. Então o governo não pode entrar na história da educação com metas tão tímidas que não vão contribuir para as metas do Plano Nacional de Educação. O acesso vai depender do gasto público. E o governo tem que tirar de outras áreas e aplicar em educação, como fizeram os governos de Lula e de Dilma. E o governo, que eu tenho até uma relação com o governo, dou apoio a ele, mas acho que os investimentos devam ser melhor olhados nessa questão do FIES.
Muito obrigada, deputado. Só queria concluir, deputado? Só concluir agradecendo a oportunidade, né, cumprimentando meu amigo Átila e dizer que nós estamos muito empenhados. Né, eu tenho ouvindo muita confiança nele. E buscando realmente o melhor. Óbvio, nós queremos viabilizar o máximo possível, mas sem deixar de entender a situação que vive o país, a situação que vive o próprio ajuste fiscal. Tudo, mas é óbvio, e vamos buscar para poder melhorar cada vez mais. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigada, deputado. Mendonça tem que entrar na história com o pé direito. O Câmara Debate termina aqui. Você pode rever ou compartilhar este ou outros programas na nossa página ou no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.